Good day, everyone. Boa tarde a I todos, ou bom dia. 5 minutes Já passaram 5 minutos das duas, the host to start, então and we will proponho start with começarmos e os que chegarem vão chegando à good medida morning que and puderem. good day, Então, bom dia, everyone. boa tarde, onde quer que Now we have esteja. a Bem-vindo ao nosso webinar de hoje house guest relativamente speaking. às This emissões de webinar gases will de be estufa. recorded. Vai ser gravado este Audio webinar e participants are poderá invited ter to acesso em participate francês, em português. in the A chat nível da tradução, pode haver as instruções de chat, se não tiver claro também. Isto, de qualquer forma, vai ser gravado e partilhado in your own time quando later. quiser ver isso depois, My name is Celine mais tarde. Shetty, Eu and I am chamo the technical help desk Chetty, eu for estou today's aqui mais para ajudar, access. para fazer a And moderação e today's dar webinar, acesso. E é um prazer, to host this então, webinar, receber we este have webinar our mitigation experts e, on board from Prometheus Carbon, e who join temos us então today as peritos keynote sobre a trainers atenuação, to present this webinar on this very com important topic. também o nosso Um, orador just principal to para introduce este him, this webinar que webinar vai does tomar a come in palavra response to a agora, number of daqui a feedback. breves We instantes. have Então, requested este webinar foi organizado para whether their responder à mitigation demanda de várias action cidades plans que and nos their pediram greenhouse para gas ter emission strategies. ajuda sobre a This was resposta not e o plano de ação em termos de necessarily atenuação e as sobre os this is gases de a efeito de very estufa, basic e não introduction sabia to inventories muito bem por onde and começar. Então, uma concepts introdução de base to para webinars. estes We will inventários. go Esperamos into que no futuro teremos as much outros as webinars we que can vão entrar mais into detalhadamente para que possam the topic realmente at the end of the entrar na webinar. We matéria will together para have que a look at tenham seeing um trabalho how mais without further aprofundado ado, e I will deste hand over modo first que isso seja to our útil Secretariat Manager, para um Christopher, inventário de gases de to efeito de estufa provide e a para few a sua opening cidade. remarks Connosco in temos a relation Kate to our Strachan, que mitigation nos vai fazer uma strategies. introdução antes de falarmos do Thanks so período much. até nível It's de really great atenuação. being here today. And yeah, I think Então, muito Kate just obrigado. wanted to give a nice Estou introduction to muito those feliz that de are estar not com vocês familiar aqui with hoje e de falar and what we're doing here. com vocês, para quem And não me then I will conhece. also just announce a few exciting announcements. E também So gostaria basically, de anunciar Cavendish duas has decided coisas to muito get exaltantes. started in Antes do mais, 2027 é with a the Central convenção African dos Committee presidentes da Câmara da political and África implementation subsaarianas, secretary e isso é importante para a ação local signatories, I no think, currently. continente. And the E purpose of this temos is to mais support local de governments in moving from the planning stage to implementation with focus on unlocking climate finance and 250 local support. signatários The que conference estão presentes is connosco e vamos nos concentrar nos financiamentos actions climáticos that a nível envision local and support e the external dimension of the vamos European Green Deal dizer que também that will build on isto é apoiado principles of pela União adaptation and Europeia environmental e preservation pelo via a global Pacto response. Verde And Europeu, ou we're very Ecológico grateful Europeu. to the E sabemos bem que co-funding isso são from the European Commission, ferramentas que UK, trabalham numa and resposta que é the mundial. Spanish corporation Também for somos funding this cofinanciados pela União significant Europeia e this pela também conference, a really cooperação important one espanhola. of an international alliance of cities, which you know E is the Global é o Capital Alliance. capítulo regional It's de uma aliança internacional a partnership que between se key chama networks of a Convenção dos organizations Presidentes da and Câmara para institutions uma Ação ultimately Climática. meeting this dual challenge of climate change and Ou access há to instituições sustainability. que apoiam as So cidades nas suas ações currently climáticas the para sustained and também poder sustainable energy system. proporcionar So uma basically, energia que seja currently abordável, we are sustentável e working in respeitável 36 countries do meio and ambiente no basically futuro. have over Trabalhamos atualmente em 36 208 países signatory cities e, como eu já currently, disse, and temos all mais de the material 250 from this cidades conference and signatárias information atualmente. thereafter is available in all three E languages. podemos também, If you então, would like dizer que todos os documentos também estarão disponíveis so nos três basically, idiomas, what this francês, is, inglês the e conference português. consists of working Slide with seguinte, pillars para of the quem não vision conhece esta to climate iniciativa, support, and the pillars trabalhamos em três social impact, bases, climate três action plan, pilares. which is known as the O CAP. primeiro, o The second pillar apoio is aos project development, so basically PAEDC, o supporting the segundo project é o support. desenvolvimento de And projetos, lastly, the third pillar infraestruturas urbanas is the e, partnerships. finalmente, So o this is the terceiro pilar city-to-region é as partnerships and parcerias e a exchanges. troca de conhecimentos Basically, as you'll see com on the parcerias screen, this is the regionais CAP journey entre as cidades. Como podem begins ver aqui no ecrã ou na tela, podem ver este to percurso understand the PAEDC que development começa process, com um and compromisso, then it evolves to your
para levar a cabo este PAEDC, depois pode ter o seu inventário de base, de gases de efeito de estufa, a avaliação energética e a avaliação dos pontos fracos, a vulnerabilidade. A etapa seguinte também, o estabelecimento de objetivos. Por fim, tem um plano e bem lá no fim, lá no alto, no fim, a conformidade. E agora vamos nos concentrar primeiro no primeiro elemento e também no segundo, que é os compromissos e os inventários de gases de efeito de estufa. Para quem não sabe, então, podemos dizer que o gabinete técnico pode vos ajudar. Agora o slide seguinte. Então, temos um gabinete técnico, como podem ver, que está aqui para apoiar os signatários. E há vários serviços, há vários apoios para isso. Alguns estão disponíveis para todos os signatários e há outros serviços ou departamentos um pouco mais aprofundados e podem ter acesso a isso graças ao gabinete de serviço técnico, poderão vos ajudar fornecendo ferramentas, documentos padrão virgens para utilizar, ajudar para estabelecer relatórios online, entre outras coisas. Este gabinete também o ajuda a criar notas de conceito para vários projetos e podemos também ajudar para os inventários de gases de efeito de estufa. E eis então os vários apoios ou vários departamentos fornecidos por este gabinete de suporte técnico. Vou dar muito tempo sobre isso, é só para aqueles que conhecem o nosso website. Temos a caixa de ferramentas, que é uma espécie de guia, etapa por etapa, para o ajudar na elaboração do PAEDC do princípio até ao fim. Então, uma ferramenta com apresentações, com slides, para que os governos locais possam implementar essas recomendações nas linhas diretivas deste PAEDC. Está no website e há várias ferramentas que podem consultar a partir de 27 de julho. Também vamos lançar 2 módulos adicionais. Estamos muito satisfeitos de os lançar também. Vai haver, nomeadamente, certas experiências com muito êxito que vai ser lançado no final de julho. E a caixa de ferramenta, então, está sempre disponível online, se quiser dar uma vista de olhos para ver como é. Vocês também têm outro portal no website que permite ter acesso a vários recursos, ferramentas, e podemos também então dizer que o protocolo para os inventários criados pelo C40 e vários instituições para as cidades para o desenvolvimento sustentável fez criar o GPC em 2021, que é uma ferramenta padrão, standard, reconhecido mundialmente sob a contabilização e o inventário dos gases de efeito de estufa, que ajuda para o apoio das ações climáticas. E podemos dizer que está realmente em ligação com tudo que tem sido feito, com todos os padrões deste período de teste. Este GPC vai estar em breve disponível também em português e em francês. E agora vou dar a palavra à minha colega. Muito obrigado, Kate. Foi muito útil, foi muito interessante. Se tiver mais, quiser mais informações, contacte-nos e a qualquer momento, se precisar de mais detalhes sobre os elementos indicados aqui, não hesite. Então vou dar a palavra à minha equipa, que vai nos falar um pouco em detalhe do conteúdo da formação de hoje. Obrigado pela introdução. Estamos a ouvir muito mal. Então, eu faço parte
de uma empresa de consultadoria, e trabalhamos com várias cidades para avaliar e desenvolver os inventários de gás e efeito de estufa para as cidades. Voltaremos em alguns desses elementos no decorrer da nossa formação de hoje. Vou dar a palavra à minha colega. E depois retomarei a palavra mais adiante. Obrigado a todos e a todos, muito bom dia ou muito boa tarde. É um prazer estar com vocês. Sabemos que vocês têm pouco tempo disponível, então, por conseguinte, vamos entrar no assunto diretamente. Então, voltando à ordem do dia, a agenda, já fizemos a introdução, vocês podem ver aqui no ecrã que temos uma estrutura em 3 partes para este webinar. O contexto científico das alterações climáticas, voltando ao básico. Depois, na parte 2, vamos falar dos padrões em termos de inventário de gases de efeito estufa e a metodologia. Depois vamos trabalhar a nível da recolha de dados e do desenvolvimento de um inventário. Também vamos falar de alguns desafios específicos que as cidades enfrentam, uma partilha de experiência, e depois vai haver uma sessão de perguntas e respostas e depois falaremos dos projetos de futuro. Gostaria de dar um bocadinho de contexto antes, então. Podemos dizer que o carbono na atmosfera tem um papel importante para o meio ambiente. As atividades humanas nos últimos anos têm um impacto muito significativo nos ciclos que nós temos do carbono na Terra e para o equilíbrio do carbono. Isto criou um desequilíbrio. Os efeitos, gases de efeito de estufa é um fenómeno natural que permite que os gases na atmosfera vão capturar o calor e nestes últimos anos vimos a atividade humana que modificou esses gases de efeito de estufa. Então, eles capturam mais calor, o que provoca, então, uma mudança climática, uma alteração climática e o aquecimento climático. E falamos muitas vezes dessas emissões antropogénicas de vários gases, nomeadamente o dióxido de carbono, mas não é só. E todos esses gases têm um impacto nas temperaturas do planeta. Nós vimos que a mudança climática provoca vários fenómenos, como por exemplo a erosão dos solos, calor cada vez mais quente e outros eventos, como por exemplo eventos que provocam uma perda mais rápida da biodiversidade. E também vemos que em algumas regiões da África nós assistimos às colheitas agrícolas que sofrem um impacto, e isso tem um impacto a nível de segurança alimentar. Então, entre 2007 e 2020, as emissões de efeito de estufa antropogénicas mundiais aumentaram e duplicaram, mais que duplicaram durante este período, comparado com o resto da história. Essas emissões não pararam de aumentar. A maior parte delas advém da indústria fóssil. O relatório do GEC mostra que até que o crescimento das emissões aumentaram de forma diferente, mas continuaram de qualquer modo. E fez com que a situação piore para o planeta. As cidades são muito emissoras, sobretudo, ou são grandes emissoras de gases de efeito de estufa. E também podemos dizer que as atividades humanas são ou estão muito presentes nas cidades,
porque as cidades estão cada vez mais densificadas, há motores sempre a funcionar, há outros elementos associados à atividade humana. Os materiais que utilizamos, por exemplo, fazem somente amplificar as mudanças e alterações climáticas e não há espaços verdes suficientes e isso faz com que o calor seja cada vez esteja cada vez mais presente dentro das cidades. As cidades são parte que fazem parte da crise mundial e 75% das emissões de gás de efeito de estufa são criados nessas cidades. Há vários fatores que contribuem para isso, por exemplo, a grande concentração de poluição, a urbanização rápida e o crescimento demográfico importante. Agora, a parte 2 é uma visão conjunta das metodologias, normas de inventário que se aplicam em termos de inventário para os gases de efeito de estufa. Então, existem termos que se utilizam e que podem criar uma certa confusão quando se fala de inventário, então vou rapidamente explicar um pouco algumas dessas definições para que possamos estarmos todos bem alinhados relativamente à terminologia. E então os dados em termos de atividade são, na realidade, podemos explicar o que é os dados da atividade de uma medida quantitativa de um nível de atividade que resulta em emissões de gases de efeito de estufa que ocorrem durante um determinado período de tempo, por exemplo, quilómetros percorridos ou toneladas de resíduos depositados em aterros. A linha de base é uma emissão derivada para calcular a redução de emissões, geralmente com base na intensidade do ano base, mas com dados reais de atividade. Também temos o termo de equivalente em dióxido de carbono. O que é que isso é? É uma métrica, uma medida utilizada para comparar as emissões de vários gases com efeito de estufa e a massa de dióxido de carbono que produziria a mesma força radiativa estimada que uma dada massa de outro gás com efeito de estufa. Fator de emissão, que é convertem os dados da atividade numa massa de emissões de gases de efeito de estufa, toneladas de CO2 libertado por quilómetro percorrido, por exemplo, ou relação entre as emissões de CHK produzidas e a quantidade de resíduos depositados em aterro. Os inventários em emissão é uma estimativa da quantidade de gases com efeito de estufa emitidos para a atmosfera pelas principais categorias móveis. O que é limite de inventário? A área geográfica, o período de tempo, os gases e as fontes de emissão cobertos por inventário de gases de efeito de estufa. Por que é importante, então, identificar porque é importante para as cidades identificar de onde vêm os riscos? Porque a maioria dessas cidades tem que participar também e tem que avaliar o seu contributo para ter um plano de ação e de redução. O país comprometeu-se a isso porque vai-lhes permitir melhor gerir os riscos a efeito de estufa e identificar as possibilidades de reduzir isso. E isso vai permitir medir e fazer estratégias de medição mais eficazes. Utiliza-se nas linhas diretrizes, tendo em base um protocolo internacional para os inventários à escala das comunidades. Também existem outros padrões, outros standards, os standards ISO, por exemplo, vocês já ouviram falar, atualizado em 2018, como podem ver no slide, as linhas diretrizes ou orientações baseadas nas normas do Protocolo Mundial das Emissões de Gases de Efeito de Estufa, com orientações adicionais do Plano de Ação para Acesso à Energia Sustentável,
e PCC e ISO 14064, com conselhos de organizações relativamente à organização e a quantificação das gases de efeito estufa. E o protocolo é uma norma de declaração das empresas e também às linhas diretrizes do grupo para o crime, que é o GEC. Há vários elementos a levar em consideração quando se fala de pertinência das emissões. Olhamos para as emissões que são mais pertinentes e para isso precisamos, nomeadamente, temos que ver a sua pertinência, a sua relevância, mas também há outros, temos que ver as emissões que sejam mais relevantes a incluir nos inventários para poder reduzir para o contributo da poluição. A exaustividade também é outro elemento, as emissões ou os dados sobre as emissões têm que estar completos para poder incluí-las de forma relevante nesse âmbito e no nosso plano de ação. E quando se faz um inventário também temos que ser muito coerentes, tem que haver uma metodologia consistente do início até ao fim para poder calcular as emissões de gases de efeito de estufa, para se assegurar que o inventário seja um documento, tenha um impacto no tempo. E, claro, é necessário que exista haver uma coerência nas abordagens dos limites que vocês criam. Também há a questão da transparência. Vocês precisam de dados sobre as atividades, fontes de emissão, os fatores de emissão, com uma metodologia de contabilização e tudo isso necessita documentos adequados e o facto de os divulgar vai permitir uma transparência. Agora, a precisão, os cálculos das emissões têm que ser bons, não podemos subavaliar ou sobreavaliar o impacto dos gases de efeito de estufa, apesar de às vezes alguns dados não estejam disponíveis. Temos que incluir hipóteses, mas precisamos de ter como objetivo a precisão. A abordagem geral, então, para os inventários, exige que as cidades utilizem duas abordagens complementares. Primeiramente, um quadro de perímetro que permita às cidades fazer um relatório sobre todas as atividades no seio da cidade, então âmbito 1, no seio da cidade, e territorial também. Pode ser fontes de energia ou, por exemplo, pode ser outras fontes energéticas. Também existe o âmbito ou quadro da cidade, ou o âmbito da cidade, podemos chamá-lo assim, que são as emissões de efeito de estufa medidos pelo âmbito ou quadro de uma cidade. E isto é sobretudo as atividades que ocorrem e existem nas fronteiras geográficas da cidade. Isto abarca, nomeadamente, algumas emissões do âmbito 1, 2 e 3. Então, temos então dois padrões para isso, dois níveis, dois standards. Vocês têm o nível básico para as fontes de emissão que ocorrem em quase todas as cidades, nomeadamente com a energia, e o nível Basic mais, Basic Plus, é um pouco mais abrangente, com várias fontes de emissões, talvez menos tradicionais. E os princípios diretores do PAEDC é um documento muito único, baseado em vários documentos, que permitem, então, para as cidades ter algo que lhes permite desenvolver o acesso à energia sustentável e planos de ação climático e o acesso à energia sustentável. Então, uma adaptação para ter
acesso à energia segura, acessível, sustentável, resposta aos impactos atuais e futuros das alterações climáticas no território. Também são um documento estratégico e operacional que utiliza os resultados do inventário das emissões de linhas de base para identificar os melhores campos de ação e oportunidades para atingir os objetivos de emissões de gases de efeito de estufa das autoridades locais. Vou dar agora a palavra ao meu colega. Agora, a recolha de dados. A recolha de dados é algo essencial. É o que lhes vai permitir criar o seu próprio inventário. De onde então vocês podem obter os dados? Há dados que já estão disponíveis ou são informações públicas divulgadas pelas empresas, fornecedores de energia, por exemplo, pode ser vários dados existentes, mas podem também ter novos dados com sondagens, por exemplo, podem criar as próprias questões, pode fazer amostragens também. Pode fazer inquéritos nas cidades e podem falar com eles se olharem para a utilização de energia nos lares. Vão ter menos amostras de informação e vão ter talvez ter que fazer uma sondagem junto da população com uma amostragem um pouco mais alargada. Podem também encontrar informações nas bases de dados governamentais. Informação que pode ser com agências de estatísticas internacionais para vos dar essas indicações, porque essas agências estatísticas nacionais, nomeadamente, vão coligir dados sobre os transportes, a energia e etc. E têm amostragens que são frequentemente utilizadas para recolher dados importantes para o ambiente. E pode haver igualmente algumas empresas que fornecem serviços na vossa cidade. Em função das atividades principais dos vossos serviços, pode ser interessante, quer seja a agricultura, as atividades de produção e com frequência formas fáceis de recolher estes dados. Do ponto de vista internacional, ao nível dos gases com efeito de estufa, há também os relatórios nacionais, de comunicação nacionais, os relatórios de atualização bienal, podem extrapolar informações de dados ao nível das cidades, portanto, tem as universidades, as instituições e agências de investigação que também são uma fonte de informação para os fatores de emissão de gases, em termos de tecnologias que produzem emissões, e existem igualmente numerosos equipamentos. Por isso, as universidades são geralmente estão ao corrente destas evoluções. Há algumas etapas a ter em conta durante a vossa recolha de dados da atividade, é por isso importante encontrar essas informações, as informações que procuram, quando vos dirigem a alguém que pode dar-vos os dados. Pode ser por vezes muito específico de um determinado setor, se procurarem informações sobre refinarias e que precisarem de definições de diferentes produtos, sejam eles os combustíveis, o gasóleo, a gasolina, e é essencial que vocês tenham percebido bem essas diferentes definições, ou pelo menos as dos diferentes produtos, antes de pedir dados. E é igualmente importante recolher dados através de relatórios e devem criar os vossos próprios dados, porque de qualquer forma os institutos que podem dar-vos essas informações e esses dados não podem também ser demasiado solicitados, não podem também
pedir dados a níveis, a intervalos muito espaçados, porque senão vai ser difícil fazer a ligação entre esses dados. Podem fazê-lo pelo menos 1 a 2 vezes por ano ou uma vez por trimestre. 2 vezes por ano ou 1 vez por trimestre, e isso é uma boa maneira de recolher informações a um nível regular. No quadro desta recolha de dados, é importante, de facto, estabelecer contactos para a recolha desses dados, devem manter um registro do nome das pessoas que vos podem dar essas informações, os cargos que ocupam nas organizações e os seus contactos. Este vocês já ouviram num diapositivo anterior, quer dizer muito simplesmente que quando vocês implementam um objetivo para a recolha de dados, têm que definir um perímetro e temos tendência a, de facto, nos concentrarmos mais no âmbito 1 e no COP2, geralmente, e que são dados funcionais para o fornecimento de energia. Vamos então ver esses diferentes setores com alguns diapositivos que vão ser mostrados a seguir. Há, por isso, 3 ou 4 setores principais sobre os quais podem obter dados. Em primeiro lugar, no que diz respeito à energia e às emissões de energia. Se procurarem informações sobre a utilização de energia, podem debruçar-se sobre os edifícios residenciais, sobre os edifícios comerciais, sobre as indústrias de construção e transformação. Neste quadro, vimos as duas versões, portanto, vimos o básico e o básico mais, que tem também questões suplementares de reporting, e o PAIDC está alinhado com alguns elementos que não são forçosamente necessários para o reporting do PAIDC, de uma forma geral. Para o básico e para o básico mais, temos mais nas emissões diretas nas cidades, que são as que devem ser objeto de um relatório. E aqui vê então que há o âmbito 3, que é definido pelas emissões feitas fora das cidades e que não estão incluídas nesse reporting no relatório GBC. Nas emissões dos transportes, portanto, as emissões provenientes do setor dos transportes é uma outra fonte de emissões importante. Tem, por isso, o âmbito 1 e 2, que são necessários ao mesmo tempo para o básico mais e o CICAP, o PAEDC. Temos os diferentes setores, por exemplo, o rodoviário, com os carros individuais, as informações provenientes das autoestradas, o GPS, da mesma maneira. Podem igualmente tentar encontrar, devem ter visto a questão ferroviária, por exemplo, os caminhos de ferro, a navegação fluvial e, portanto, a concentração em diferentes rios, e tem também a aviação, entre outros, e tem igualmente as fontes de emissões provenientes de resíduos, e isso é importante porque são cidades que estão encarregadas da recolha dos resíduos e, portanto, têm diferentes âmbitos, têm nomeadamente a gestão dos resíduos sólidos com aterros sanitários e o tratamento biológico dos resíduos sólidos, e igualmente a gestão das águas residuais,
E pode haver igualmente resíduos tóxicos e perigosos que devem ser, sobretudo, incinerados. As emissões, os IPPU são as emissões industriais, as produções industriais. Por isso, a utilização de produtos e de processos industriais tem diferentes setores. Se tiverem a produção de cimento, por exemplo, na vossa cidade, isso provoca emissões de dióxido de carbono. Tem diferentes elementos a tomar em conta e os processos em si mesmos, o que existem de facto no centro das cidades. Como veem, tem os diferentes elementos necessários, temos o básico que não precisa de nenhuma dessas informações, enquanto o básico mais e o PADC necessitam desses elementos do âmbito 1 e 3. Tem igualmente as emissões provenientes da utilização e das atividades ligadas à agricultura, da silvicultura e outros usos da terra. Tem diferentes setores, tem por isso o trabalho direto da terra, a criação de gado e outras atividades agrícolas, e nenhuma dessas atividades e das informações sobre essas atividades é necessária na formação básica, mas veem que é a mesma repartição que no slide anterior para as atividades industriais. A metodologia básica, quando vocês criam e elaboram o vosso inventário, é que vocês têm que quantificar as informações e os dados por atividade. E é uma forma de definir o tipo de atividade e em função do setor no qual se debruçam, pode de facto variar. Por exemplo, a energia. Geralmente, os vossos relatórios serão feitos em termos de unidade de energia, unidade energética, com um montante de gás natural utilizado para o aquecimento de espaços locais, edifícios residenciais, por exemplo. E a seguir vão multiplicar os dados de atividades pelo fator de emissão. Se, por exemplo, utilizarem vários litros de gasóleo ou de gasolina, quer dizer que a vossa emissão vai ser, vão ser as emissões de efeito de estufa produzidas pela unidade que vocês medem. Por isso, o fator de emissão vai quantificar a emissão para cada uma das atividades em questão. E nós dissemos há pouco que nem sempre era possível encontrar dados disponíveis e que não podiam forçosamente fazer inquéritos. Mas podem igualmente utilizar dados ao nível regional e ao nível nacional e podem redimensionar a vossa escala. Por exemplo, utilizar informações e extrapolá-las ao nível de, se, por exemplo, tiverem informações ao nível nacional, podem o PIB de uma cidade ou de um país, por exemplo, em proporção do PIB de uma cidade, a seguir podem alocar uma proporção das emissões geradas por esse PIB a uma certa cidade. E quando os melhores dados de medida, esses dados podem corresponder ao limite do inventário e temos por isso o setor de atividade muda e tem a seguir as proporções. Que necessitam de adaptar. Temos aqui um exemplo de
de um inventário de gás com efeito de estufa e geralmente temos os diferentes âmbitos. É um pequeno país, por exemplo, que tem o âmbito 1, âmbito 2 e o nível básico. Tem à esquerda as diferentes categorias, com mais ou menos pormenor, e aqui tem as avaliações para os diferentes âmbitos, e aqui aquilo que nós procuramos é o número que está à direita. E que vai dar-vos, por isso, os diferentes âmbitos e as diferentes categorias, e por isso uma pegada de carbono, geralmente, é sempre para uma única unidade, e aqui são toneladas de CO2, por exemplo, neste quadro. Penso que neste estado talvez possamos parar e dar-vos a palavra. Se houver perguntas. Talvez as perguntas virão mais tarde e agradeço-vos imenso. Obrigado por esta apresentação extremamente completa. Espero que isto vos tenha dado ideias, que isso possa ter-vos inspirado perguntas que podem fazer-nos passar no chat e também podem levantar a mão se desejarem e perguntar diretamente, fazer diretamente a pergunta. Mas antes de começar a sessão de perguntas e respostas, queríamos saber se há cidades que queiram partilhar connosco a experiência em matéria de inventário e se houver algumas sobre as quais que tenham sido confrontadas com este exercício. E temos muitos peritos nesta sessão conosco e podemos ver então como é que nós podemos contornar ou pelo menos ultrapassar estes desafios. Não hesitem por isso em partilhar a vossa experiência. Vejo que há um participante que levantou a mão. Não vou permitir-vos de ligarem o vosso micro daqui a alguns minutos. Alô, vous m'entendez? Conseguem ouvir-me? Alô? Hi, we can hear you. Sim, conseguimos ouvi-lo. Oui, excusez-moi parce que la connexion n'est Peço desculpa porque a ligação aqui não é a melhor. c'est Ndiaga Fall, je suis Eu sou Ndiaga Fall, au Sénégal, venho de uma cidade no Senegal e atualmente estou très loin du Sénégal. muito longe do Senegal porque Le pèlerinage à la Mecque, estou na peregrinação à Meca, é muito longe, nem sequer é no mesmo continente, mas queria ainda assim participar, tendo em conta a importância du sujet. do assunto. Donc, je pense qu'on a Penso por isso que ouvimos bem e penso que conseguimos perceber bem as dificuldades que nós temos, de facto, foi a recolha de dados e é de facto o bloqueio em geral mais importante, é a questão central, au niveau de la ville, e ao nível da cidade de Pequeno, donc, tínhamos, chez les portanto, uma partilha do serviço, mas ainda assim os consultores, a cidade teve sempre um papel importante a fazer na recolha de dados, porque havia várias localidades que não tinham sempre todos os dados ao nível local e por isso également chargé de faire a cidade também esteve encarregada de fazer esse trabalho de recolha bastante importante e é crucial porque, de facto, é preciso não querer apenas simplesmente fazer inventários de dados para o PADC. É uma questão que não me parece impedir algo de rigoroso e isso é de facto o nosso problema. Uma das nossas dificuldades foi igualmente aquela com que nós nos confrontamos. Listou uma série de estruturas que podem nos dar dados, como por exemplo os fornecedores de energia, as agências de estatística e nem sempre é evidente. Nós tivemos muita correspondência, muitas idas e vindas com essas estruturas, mas por vezes temos a sensação que elas não querem dar os dados, não sabemos exatamente porquê, mas em geral são dados à escala nacional
ou à escala, no pior dos casos, à escala da região. E penso que no balanço, ou seria importante talvez ver em que medida é que esses dados são dados regionais e com frequência são, é o problema que nós vamos ter, se são dados regionais, se são dados nacionais, o que é necessário fazer. E é verdade que, tendo em conta a população, podemos ir ver a população ao nível local e fazer uma estimativa, sempre que possível, mas, por exemplo, há outro tipo de energias, como o registro nacional, nem sempre é evidente. Esse é um exercício que é interessante, satisfatório, mas que por vezes apresenta muitos constrangimentos em países em que as estatísticas não estão sempre disponíveis, mesmo à escala nacional. E podem ter, se tentarmos ter dados em termos de agricultura, mesmo as estatísticas do ponto de vista regional não são existentes ou não existem ou não estão disponíveis. E, por exemplo, do ponto de vista agrícola, temos as correspondências, tentámos aproximar-nos dos delegados, mas até agora não tivemos nenhuma estatística a esse nível. E é isso mais ou menos as preocupações que nós temos, mas podemos ainda assim, com as competências e a perícia dos consultores com quem trabalhamos, ter determinados dados e o consultor conseguiu, cada membro dessa equipa conseguiu obter alguns dados ao nível do Ministério das Energias e do Petróleo, o que nos facilitou, de facto, os dados ao nível no setor da energia. É um pouco longo, mas era um pouco para partilhar e para vos dizer igualmente que acompanhei aquilo que apresentaram e se de facto tentarmos aplicar aquilo que disseram e que foi muito simplificado, poderemos, de facto, para as cidades que ainda não o fizeram, poderão ter o PADC ou os inventários. Aquilo que eu queria sublinhar, e vou terminar com isto, é que no caso de Piquencê, é uma cidade onde quase era uma antiga zona rural, que foi abrangida pela a urbanização galopante, mas o que conseguimos ver é que no setor da agricultura, na agricultura nós demos-nos conta que é por causa da criação de gado, portanto, nomeadamente a dos ovinos, e são atividades que são praticadas não por todo lado, mas geralmente nas cidades africanas, no Senegal, isso começou a tomar uma impressão, uma produção muito importante, e será talvez isso que é necessário, digamos, utilizar essa informação, porque a criação de gado é uma bolha e é bastante importante. Não podemos conhecer isso numa zona rural. E isso é uma observação que eu queria fazer, porque quando nós fomos, isso explica-se igualmente pelo facto de o setor de criação de gado, que existe em grande, não é muito surpreendente o facto de termos mais emissões. Temos que passar por isso. Não tenho muitas perguntas, mas era muito mais uma contribuição que queria agradecer-vos por esta possibilidade de ouvir a vossa apresentação, porque é extremamente importante estes webinários, é importante nós sabermos, e vocês fizeram igualmente bem de pormenorizar alguns conceitos, e isso é importante precisar detalhar essa terminologia de um certo número de conceitos para que possamos percebê-los bem e permitir avançar num determinado número de coisas. Tenho muitas coisas na cabeça, mas não queria... Foi muito interessante
ao fazer este inventário, demos-nos conta que havia muitas coisas que é preciso fazer, ligar às nossas cidades, e agradeço para não monopolizar a palavra e dar a palavra aos outros colegas e aos outros amigos dos outros países para que eles possam igualmente exprimir-se. Obrigado. Muito obrigado por partilhar a sua experiência, foi uma contribuição muito importante. Estamos ansiosos por esta mudança, esta troca de experiências, e vejo também que no chat há outros colegas que falaram da problemática dos dados, de facto, e vou parar aqui, vou ver se o meu colega quer tomar a palavra, e antes de lhe dar a palavra, há um outro participante, se desejam igualmente participar e partilhar a vossa experiência. Não tivemos a tradução, mas acho que consegui, de facto, percebo bem a questão dos dados e ao nível da experiência que nós temos. Pode ser um processo bastante lento, a recolha de dados. É preciso tentar criar uma equipa de tempos a tempos e, de facto, em matéria energética, trimestral, e, de facto, podem adicionar os dados industriais ou os dados ligados aos transportes, e, à medida que isso acontece, podem, de facto, pô-lo de uma maneira evolutiva, que podem começar com recolhas de dados bastante frequentes e depois podem continuar a aumentar. Queria só adicionar que os dados são muito importantes e há já ferramentas online para vos ajudar, nomeadamente para a recolha de dados, para que possam ter uma ideia. Ao nível da vossa cidade. Eu percebo que vocês já fizeram a vossa avaliação de base, Sr. Fall. Penso que para outras cidades têm outros dados por procuração, o Proxy Rata, ao nível nacional, e ao extrapolá-los podem ter essas informações ao nível urbano. E assim terão uma boa compreensão, ou pelo menos um ponto de partida para perceber as vossas emissões. Sei que não é uma questão, uma opção ideal, mas para poderem, de facto, é interessante para poderem, de facto, obter essas informações. Não vejo outras mãos levantadas, nem mais ninguém no chat. Vou parar por aqui. Se o nosso colega de Joanesburgo quiser partilhar a sua experiência, quando fizeram as ideias são as mesmas ao nível dos dados, foi aquilo que quer tomar a palavra? Hi, did you want me to say something? Sorry, I'm a bit fiddly. Sim, querem que eu tome a palavra? Peço desculpa. Se quiser contribuir, se quiser tomar a palavra. Tentei. No chat, porque falei da minha experiência em Joanesburgo. Como com o nosso colega, começamos pouco a pouco. E há determinadas emissões que estão inseridas noutras.
forçar os dados é por vezes difícil e por isso nós tomamos um pouco de tempo para já compreender tudo isso, e isso levou-nos tempo, e uma vez que percebemos tudo isso, pudemos produzir o nosso inventário e começamos de facto pouco a pouco. Começamos o nosso inventário em 2014 e a seguir, em 2016, incluímos o nosso PAEDC e, de facto, utilizamos como base. E, de facto, demos-nos, de facto, taxas a médio e curto prazo. Isso é sempre um processo e penso que é importante, sobretudo, de reconhecer as vantagens de começar pouco a pouco e a partir desse início, que vos parece um pouco longo, a poder depois acelerar e fazer tantos inventários quanto possível. Por isso, este ano financeiro, pudemos fazer 2 inventários e vamos fazer o de 2019 em breve. E poderíamos fazer mais, mas estamos um pouco limitados pelos recursos humanos, sobretudo, e também os recursos financeiros, porque as pessoas que fazem isto também têm outras tarefas em matérias de ação climática. E além disso, fazemos tudo isto internamente, com os nossos empregados que trabalham sobre isso, e não temos nenhum consultor que nos ajude. Yes, that's the input I want. Temos que perceber o processo do ponto de vista orgânico, é isso que temos que fazer quando fazem a pouco e pouco. Muito obrigado, Sr. Bota. Uma vez que a sua experiência, então, tem muito sentido nas várias cidades africanas. Tem razão. Creio que a nível interno às vezes é delicado. Vou fazer um intervalo, vou esperar se há mais perguntas no chat, deixa-me ver, mas não hesitem de levantar a mão. Creio que alcançamos a hora de concluir, não sei se tiverem perguntas, mas esteja à vontade de contactar o nosso helpdesk, vamos tentar ajudá-lo na medida do possível. No que diz respeito a esses desafios, vamos tentar ajudá-los para o seu inventário. E esteja realmente à vontade de nos contactar quando quiser e vamos partilhar, claro, este relatório, os slides, e haverá mais sessões relativamente a esse tópico e teremos mais detalhes da vossa parte também. E esse tipo de intercâmbios também pode ser muito útil para nós todos, para podermos avançar a esse respeito. Não há mais nenhuma questão no chat ou uma intervenção no chat, então creio que vou dar a palavra à minha colega de novo, para podermos talvez encerrar as últimas intervenções. Depois não sei se há mais perguntas, parece que sim. Bom, parece que ninguém está a falar, vamos ver. Bom, tenho que ligar o micro se quiser intervir. Bom, não parece que não está a funcionar, mas podem voltar a contactar-nos por chat, se assim o desejar. Foi um prazer partilhar este material de treinamento e aguardamos que tenha perguntas, alguns feedbacks.
e estamos impacientes de trabalhar com vocês no futuro. Obrigado a toda a equipa. Só para dizer, como já foi dito anteriormente, mas para relembrar, nós trabalhamos então numa versão traduzida do GPC em francês e português. Vamos partilhar isso com vocês, para que vocês tenham estes documentos de referência no vosso idioma. Na caixa de ferramenta também já foi atualizada, isso também pode ser útil para vocês. Se precisarem de alguma coisa, podem falar com a assistência técnica ou com o gabinete também e poderão vos dar algumas informações sobre os processos. Então não hesitem em contactar-nos e vamos partilhar também o vídeo, como nós já dissemos, assim como a checklist que podem utilizar para o ajudar etapa por etapa para poder realizar os vossos inventários e podem utilizar essa checklist também para pedir mais apoio da nossa parte. Então não hesitem a ter um olho aberto. Muito obrigado por juntarem a nós. Espero que isso tenha sido útil para vocês. Então obrigado a todos. Até à próxima.